Muito obrigado por estas palavras, que sobretudo deixaram aqui alguma luz sobre esta recente decisão que tem sido tão comentada e às vezes objeto de alguma desinformação nos meios de comunicação social, como infelizmente é habitual nos temas jurídicos e judiciários. Passo a palavra com o maior gosto ao Dr. João Basílio, ilustríssimo advogado, hoje também agente de execução e formador desta casa já há muitos anos, com créditos firmados nessa matéria também. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer ao Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, este honroso convite. Logicamente que, ficando para o último lugar, tenho algum trabalho já facilitado, porque, efetivamente, já se tocou em muita matéria. Aqui de um PowerPoint que gostava de apresentar para, efetivamente, tocar nos vários temas que estão aqui. Se me ajudares um pouco, agradeço. De qualquer forma, não me tinha sido destinado nenhum tema em especial e, nessa ocasião, tentaria, de alguma forma, tocar em todos eles, ou seja, as alterações à ação executiva, o Estatuto dos Agentes de Execução, as alterações e o Acordo no Tribunal Constitucional, a sentença de Porto Alegre e a proposta de modelo de gestão e organização das execuções. Tentar fazer isto o mais rápido possível leva-me a que realmente vos proponho essencialmente uma viagem no tempo e duas metáforas. A viagem no tempo, ao contrário do meu ilustre colega, não a situo em 2003. Vou situar muito mais lá atrás, mais concretamente em 1993, e aí sim passagem para 2003 e, eventualmente, uma projeção para 2013. Portanto, não vou muito mais para trás, mas vale a pena, efetivamente, lembrar para aquilo que já ontem aqui a professora Armindo Ribeiro Mendes e o nosso colega João Correia nos dizia. Efetivamente, nós temos que ter em atenção o que se passou lá para trás para compreender os dias de hoje. Efetivamente, as metáforas para que eu pensava partilhar convosco era a metáfora sobre os mísseis teleguiados e, efetivamente, o caminhar sobre uma fina camada de gelo. Olhando para 1993, lembremos-nos que, efetivamente, até lá, nós tínhamos o jogo do gato e do rato. Efetivamente, o Tribunal atuava mediante impulso do exequente. Ele é que tinha que desenvolver toda a atividade, tinha que requerer tudo e mais alguma coisa. O meritíssimo estava lá só numa posição de estrita controle da legalidade. O executado assobiava para o ar à espera que realmente não lhe acontecesse nada. Todos nós tínhamos presente que assentava nesta concepção típica do dispositivo, que remontava ao Código de 39 e foi mantida de 61 para cá. Em 95, efetivamente, procurou-se atenuar estas dificuldades. Efetivamente, veio surgir algumas alterações, na minha opinião, muito profundas e que, efetivamente, tiveram consequência anos mais tarde. Se olharmos bem para 95, lembremos de para mim, um momento extremamente importante. Foi uma conferência que existiu na reitoria da Universidade de Lisboa, em que se reuniram as diversas experiências da ação executiva da Europa. E nessa mesma conferência, organizada pelo professor Lepe de Freitas, efetivamente aquilo que me saltou aos olhos foi esta frase. No século XIX, a grande preocupação de todas as sociedades, não era só da nossa, era direito aos direitos. No século XX, efetivamente, era o direito ao acesso aos direitos. No século XXI, e ainda estávamos um bocadinho antes do ano 2000, seria o direito à eficácia do direito. Já não bastava ter direitos, já não bastava ter acesso a esses mesmos direitos, era necessário que eles fossem eficazes.
efetivamente, isso levou a que, em 1995, nós tivéssemos tido aquela grande transformação dos títulos executivos, artigo 45 e seguintes, que, efetivamente, o meu colega já vos alertou e relembrou toda essa temática. Logicamente, que para mim isto tem um sentido. Foi o chamado efeito borboleta. E para quem gosta do tio Google, googlar um pouco e procurar o que é o efeito borboleta, efetivamente é interessante. Sumariamente, as pessoas dizem, e popularmente, que o bater das asas da borboleta na China pode provocar um tornado no outro lado do planeta. Para mim, efetivamente, foi isso que aconteceu com o bater das asas da borboleta em 95, com a alteração do artigo 45, com a criação de toda aquela panóplia e proliferação de títulos executivos e que, logicamente, queria ter consequências 10, 15 anos depois, como está a ter neste momento. E, portanto, quando nós falamos de pendências de 1.300.000 ações executivas, etc., etc., eu, na minha opinião, situo em 95, quando, efetivamente, lá colocamos uma possibilidade, logicamente imposta pela sociedade civil. Não foi uma imposição do legislador X, Y, Z, foi a sociedade civil que, efetivamente, achava que tudo, como era para hábito na altura, passar pelo crivo de uma ação declarativa até a sentença transitada em julgado, para então depois avançar para a ação executiva, não poderia continuar. Lembremos, inclusive, que a par da ação executiva desta alteração legislativa apareceu para outra figura que também teve consequências bastante grandes, que foi a injunção. E não podemos esquecer essa mesma realidade. Se tivermos, por um lado, a alteração do artigo 45, tivemos também as injunções, no início com algum celeuma, porque eram mais caras do que as ações sumaríssimas, não sei se se lembram desse pormenor, e que durante algum tempo o legislador perguntou, mas então porquê que não há injunções? Tinha-se esquecido que, efetivamente, as custas judiciais eram relevantes e nós preferíamos meter ações sumaríssimas, que era mais barato do que injunções. Depois, logicamente, corrigido esse erro, hoje em dia, quantos de nós não avança pela injunção como forma de interpelação do devedor? Também temos que ter presente um outro fator que para mim é importante, e se choca alguns, eu pelo menos tenho que ser leal comigo próprio e pensar dessa forma. O sistema todo ele está pensado para não resolver o problema. A ação executiva é um dispositivo. O conceito de dispositivo vem de Michel Foucault. Michel Foucault, precisamente em 1995, avança com um livro que se chama Vigiar e Punir. Já aí ele avança muito com o conceito de dispositivo. Depois é agarrado a este mesmo termo por muitos outros filósofos, nomeadamente o Agamben, etc., que fazem um opúsculozinho sobre o assunto e que define o dispositivo qualquer coisa como qualquer coisa que não resolve, mas aguenta. Dispositivo policial não resolve, mas aguenta. Dispositivo dos mais diversos não resolve, mas aguenta. Dispositivo introdutorino não resolve, mas aguenta. Essa é que é a realidade e é isso que também nós temos que ter consciência, que eu classificaria de todo este sistema como um dispositivo de controle dos relapsos. Ou seja, o poder económico, finanças, a finança, o consumo, o consumismo, levou a que, efetivamente, todos que concedem crédito, etc., quando vendem o seu dinheiro, já têm em conta e têm bem presente que vai haver relapsos. Nesse preço, já têm em conta e aumentam tudo nada, mais tudo o resto, porque, efetivamente, sabem que vão ter relapsos. Agora, não podem deixar de os perseguir. Porque se o deixassem de perseguir, o que é que iria acontecer? O número de relapsos iria aumentar substancialmente. Então, se nós olharmos para as estatísticas da Justiça em Portugal, efetivamente é isso que nos aparece para um pouco. O que é que nós temos como grandes litigantes? Todos aqueles que, no preço de cada uma das chamadas telefónicas, disto, aquilo e daquilo outro, já está a ter em conta que, efetivamente, vai haver uns quantos que não vão pagar. Portanto,
vão essencialmente colocar o sistema de forma a que esse número fique controlado de alguma maneira. Dentro dessa lógica, de 95 a 2003, efetivamente o sistema chegou à conclusão, o sistema, no sentido global da sociedade civil, chegou à conclusão de que o modelo que tínhamos do passado, o modelo judicial de recuperação do crédito, que não era recuperação, era para este efeito, chegasse à ruptura total. Lembremos do estudo, do Centro de Estudos Sociais, do Boaventura Sousa Santos, em 2001, 2002, etc., que estão disponíveis na net e, portanto, todos nós podemos consultar, para perceber que, em 2003, o sistema mudou e mudou radicalmente de paradigma. Não vou desenvolver-vos para isso. Lembrar somente para que, efetivamente, passamos do huissier de justiça para o agente de execução aquilo que se entendeu na altura para ser possível. Temos presente que em 2003 a competência territorial, os honorários fixos, a aceitação facultativa, a substituição por decisão do juiz, as comunicações com os tribunais limitados, a inexistência de serviços eletrónicos de consultas, tudo isso teve as suas consequências. Houve alguma mudança em 2006, a maior parte de nós não a refere, mas efetivamente aí talvez tenha havido alguma alteração, o fim da competência territorial e o primeiro serviço eletrónico de consulta. Logicamente que chegámos a 2008, 2009. Aí as coisas alteraram com o 226 de 2008. Para mim, não foi tanto para eu criar mais competências ou menos competências, foi um clarificar de competências. Já lá estava tudo na legislação, o legislador sentiu, efetivamente, necessidade de duas coisas: reforço da desmaterialização e clarificação de procedimentos e competências. Reforço da desmaterialização também fruto muito da evolução tecnológica que, entretanto, foi soprando. Não nos podemos esquecer que, se calhar, há 20 anos atrás, os computadores não estavam nos nossos escritórios. Verdade seja dita, nos últimos 10 anos, muita coisa se tem passado. A informática e as telecomunicações estão a revolucionar para o mundo, da mesma forma que, no século XIX, a iluminação artificial e a máquina a vapor alterou substancialmente o planeta. Portanto, neste momento, 5 anos depois, efetivamente foi possível um reforço da desmaterialização. Infelizmente, e aí posso dar para mais chega, os PES e o CISAIP andaram de um lado, propriedade da Câmara dos Solicitadores, que inclusive não o larga nem de forma nenhuma. Por outro lado, a arquitetura dos PES permitiu efetivamente desenvolver-se, mas está muito afastado dos sítios. Sítios Ministério da Justiça, PES CISAIP na Câmara dos Solicitadores. E os dois, efetivamente, ao longo destes anos, não têm comunicado da melhor forma. Por isso é que não temos ainda hoje em dia acesso em tempo real a tudo o que se passa, quer de um lado, quer do outro. As oposições para as execuções, etc., não chegam à comunicação ao agente de execução. O agente de execução faz coisas que não chegam aos sítios. E, efetivamente, essa é uma das coisas que tem de ser alterada aí a breve trecho. Por outro lado, houve, efetivamente, uma clarificação de procedimentos e competências e aí não há dúvidas nenhumas que se tentou para bem delimitar quais eram os atos próprios do agente de execução, quais eram os atos do juiz de execução. E dentro desses, nada foi mais proveitoso do que dizer ao juiz jurisdictio, dizer o direito, os procedimentos no agente de execução. O regime que ainda está em vigor atualmente, ao fim e ao cabo, é um mecanismo que, efetivamente, pela primeira vez foi falado em termos de fases. Nós também temos as fases no processo declarativo, fase dos articulados, fase da condensação, saneamento, fase da instrução, fase do julgamento, mas na nossa gíria, no nosso dia-a-dia, nem a nossa academia, falou em fases. Pela primeira vez, um decreto-lei, a portaria 331B, falou efetivamente em fases. E, efetivamente, o que é que ela faz? Bem distinta de uma fase 1, da fase 2 e 3. Eu costumo brincar a dizer que a fase 1 é tirar a radiografia ao executado. Por 100 euros,
ou 127, ou 16 euros, conforme os agentes de execução põem como valor da primeira fase. Se nos lembrarmos que depois uma parte vai para isto, uma parte vai para aquilo, uma parte vai para aquilo outro, chegamos à conclusão de que, afinal de contas, se calhar não é tão cara quanto isso, mas, efetivamente, é possível que seja posta mais à disposição de outros operadores. A fase 2 e a fase 3, a fase da penhora, a fase da venda. Tenho que confessar que a fase da penhora, muita gente está habituada a ela. Na fase da venda, quer para agentes de execução, quer mandatários dos execuentes dos executados, quer os próprios magistrados, é uma das áreas onde estamos deficitários. Não sabemos fazer a fase da venda. Esta é que é a realidade pura e simples. Se toda a gente está mais ou menos habilitada na fase da penhora, na fase da venda, meu Deus, que dificuldades que existem. Logicamente que, passando por este mapa, nós encontramos em 2013, 2011, 2012, a Comissão que passou de um governo para o outro, e 2013 que se avizinha como uma alteração substancial nesta área. As alterações à ação executiva, logicamente eu não vou reproduzir o que o colega já transmitiu e tão bem, vou tentar, de alguma forma, lembrar que o anteprojeto em estudo e que a Comissão, presidida pelo nosso colega João Correia, e que ontem ainda tivemos aqui entre nós, tal como o Armindo Ribeiro Mendes, etc., teve essencialmente estes 3 pontos. Reforçar o papel do juiz no controle dos aspectos relevantes da execução, aperfeiçoar os aspectos técnicos da tramitação da ação executiva e ainda reformular o estatuto do agente de execução e o regime jurídico da Comissão para a eficácia das execuções. Essencialmente são estes 3 os pontos que eu considero que efetivamente se resume as alterações propostas. Porquê é que eu falo de uma metáfora? E falo de uma metáfora, e especialmente esta, para mim é muito interessante para transmiti-la para os meus formandos, porque efetivamente aquilo que eu sinto para hoje em dia. Zygmunt Bauman, um dos filósofos e sociólogo polaco, foi embora radicado em Londres, professor emérito de uma universidade inglesa, neste livro Vida Líquida e num capítulo intitulado Aprender a Andar em Areias Movediças, efetivamente lembra-nos uma realidade muito simples. No século XX nós tínhamos as chamadas guerras de posição. Tínhamos as frentes de batalha, tínhamos um canhão, tínhamos um alvo, um objetivo. O canhão, em função da inclinação, da quantidade de pólvora que o obus tinha, era disparado e atingia o alvo porque, efetivamente, fazia uma trajetória e essa trajetória estava programada para atingir o alvo. No final do século XX e nos dias de hoje, se calhar isto já não acontece. E não acontece porquê? Não acontece porque, efetivamente, o alvo, entre o momento do disparo e o momento do embate, já se modificou para a posição 10 vezes. E ele anda para aqui, para ali, para lá. Ora, já não nos serve nada o canhão com o tiro certeiro para o alvo. Então tivemos que avançar cada vez mais para o míssil teleguiado. Disparado o míssil, ele faz 2 trabalhos. Um deles é, efetivamente, seguir a trajetória programada inicialmente para atingir o alvo. Mas ele depois tem que aprender, e aprender rapidamente, a nova localização do alvo para, efetivamente, alterar e rapidamente a sua própria trajetória. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer um outro trabalho. E qual é? Esquecer a trajetória anterior. E, efetivamente, muitos de nós aprendemos rapidamente a trajetória nova. Às vezes, esquecemos de esquecer a trajetória anterior. Aconteceu com algumas profissões da nossa área, aconteceu com outras profissões de outras áreas e, efetivamente, é uma das mensagens que eu digo que é importante para ter presente. Dentro dessa lógica, isto para tocar na questão do Estatuto do Agente de Execução, as alterações e o acórdão do Tribunal Constitucional. Segundo, para também outro nosso colega de Coimbra, efetivamente, em 2008 e, consequência, em 2009, alargou-se aos advogados a possibilidade de exercer as funções de agente de execução. E o Dr. Jorge Almeida diz-nos que o agente de execução não é um advogado, o agente de execução não é um solicitador, é hoje, sem qualquer dúvida, uma função diferente da de advogado ou solicitador, munido de poderes públicos e, por isso, sujeito a um regime de deveres deontológicos
incompatibilidades, impedimentos e suspeições diferente. Os advogados e solicitadores que escolherem livremente iniciar a formação de agente de execução e a ela forem admitidos, aceitam com esse ato de vontade, porque têm a obrigação de conhecer a lei, que vão passar a exercer funções diferentes das de advogado ou de solicitador, mais exigentes a nível ético e deontológico, sindicadas por um órgão independente, com composição plural e democrática, de modo a garantir o correto exercício das funções públicas da autoridade que lhes são confiadas. Efetivamente, isto leva-me a também ter consciência de outras posições que existem, entretanto, em relação ao estatuto de agente de execução. Falou-se ainda aqui há pouco se é um mandato, se não é um mandato. Nós estamos muito habituados ao mandato com representação do nosso Código Civil. Logo, tudo nada antes, se olharem, tem lá uma outra figura que é o mandato sem representação. O nosso próprio Pires de Lima e Antunes Varela, no seu Código Anotado, pouco se debruça sobre esse mandato sem representação. Se nós olharmos para o mandato sem representação, nomeadamente em França, ele é extremamente estudado e, efetivamente, aparece como figura central para o huissier de justiça. O mandato sem representação é, efetivamente, se calhar, a pedra de toque para a compreensão do que é que se está a passar e para o qual nós não estamos atentos. Por exemplo, lembro-me, há uma tese de mestrado, as funções do agente de execução do magistrado Virgínio da Costa Ribeiro, do Porto, que efetivamente tem precisamente esta posição. Interessante perceber que a jurisprudência, a doutrina, etc., nomeadamente, por exemplo, um acordo do Supremo Tribunal neste processo, que vos deixo aqui como referência, também ele próprio avança com. Na minha opinião, é efetivamente uma das áreas que pecamos desde 2003, que se tem estudado muito pouco qual é a natureza jurídica do agente de execução. E se calhar está aí o desílio da questão. Não trabalhámos suficientemente esta matéria. Tal como o colega dizia, e bem, efetivamente, mais ou menos em 2012 teremos 947 agentes de execução. Qualquer coisa como 70% a 80% deles serão solicitadores, muitos deles da velha guarda, daqueles de 2013 a 2008, mas também, neste momento, já teremos 20% a 30% de advogados. Já teremos em exercício qualquer coisa como uns 200 ou 200 e tal advogados a exercer as funções de agente de execução. E, eventualmente, é uma realidade para a qual estamos a esquecer-nos que o primeiro curso de agentes de execução, onde estiveram 270 advogados admitidos e 250, sensivelmente, que foram com provas finais feitas, do primeiro curso de 2010. O segundo curso de 2011 fez provas na semana passada, também tem bom número de advogados, e houve agora o terceiro concurso, que foi na Universidade Nova de Lisboa, e que soube-se também as notas esta segunda-feira. Portanto, estamos mesmo em cima de toda a transformação deste mundo. O agente de execução, em 2009, efetivamente, tinha a liberalização dos honorários, a obrigação de aceitar a indicação, a livre substituição, a escolha de bens de penhores atribuída ao exequente e deveria respeitar essa mesma indicação, e tinha, na altura, 10 serviços eletrónicos. Em 2006 tinha 1, em 2009 tinha 10 serviços eletrónicos que podia consultar. Hoje, de 2009 para 2011, já tem 16 serviços eletrónicos que pode consultar, faz 3.500.000 consultas ano, mais de 30 mil veículos penhorados por ano, mais de 1.500.000 documentos comunicados aos tribunais, uma plataforma de cobrança e pagamentos que efetivamente está em transformação, quase que inclusive neste momento já temos um novo verbo, IUPAR. Não sei se já se aperceberam, quem trabalha para a ação executiva deve ter percebido, os IUP, informação de pagamento único, e portanto tudo o que se trata com o agente de execução hoje em dia tem que ser ou por referência multibanco ou por IUP. Já não é possível mais, desde 1 de maio, fazer por depósito nas contas para exequente ou executado dos agentes de execução.
isso vem para depois refletir-se nas próprias ações executivas e rapidamente se sabe o ponto de qualquer ação executiva neste momento. Hoje em dia, as citações dos credores já estão desmaterializadas, as citações editais desmaterializadas, 100 mil pessoas com salários penhorados, mais 300 mil de citações e 500 mil notificações de penhora por ano. Os procedimentos para a identificação de bens reduziram-se de 60 dias para 15 minutos. Esta que é a realidade, quando tudo tinha que ser feito por carta. O que é que demorava? E hoje em dia, desde que a ação executiva dê entrada, desde que o mandatário do exequente pague por via de referência multibanco a primeira fase, desde que os grandes litigantes paguem a grande litigância, aquela taxa para que existe, que, ao fim e ao cabo, não é para o agente de execução, é efetivamente para a Câmara dos Solicitadores, para depois entregar para o Estado. Tendo presente isso, em 15 minutos, 20 minutos, meia hora que seja, quando o SPES CISAI trabalha, também temos que dizer isso, às vezes está em baixo e, portanto, não há hipótese, mas, de uma forma geral, fazer as pesquisas nos diversos, fazer a tal radiografia da primeira fase e comunicar essa radiografia ao mandatário do exequente não é nada de outro mundo. Portanto, é relativamente fácil, é relativamente eficaz termos, efetivamente, o ponto da situação. Competirá depois ao mandatário do exequente tomar a iniciativa de desenvolver a atividade, porque se nada disser, as coisas não andam. E ele depois caberá a ele dizer qualquer coisa em relação ao processo. Falta, efetivamente, a penhora eletrónica de saldos bancários, o acesso eletrónico a dados fiscais e alimentares, os depósitos públicos e a venda em leilão eletrónico. Lembremos que, por exemplo, o Fisco, neste momento, tem, efetivamente, pelo leilão eletrónico, já está a vender qualquer coisa como 90 frações autónomas por dia em leilão eletrónico, enquanto que tudo o resto está completamente parado à espera de melhores dias. Estão a desenvolver a integração das penhoras de reformas, as penhoras de salários com grandes empregadores, a integração de penhora de créditos fiscais, a bolsa de delegação de atos, o acesso das partes ao processo eletrónico e à conta corrente do processo, os pagamentos em lotes aos grandes litigantes, que efetivamente ocupam uma parte substancial da atividade da ação executiva. Logicamente que há problemas, e os grandes problemas, a falta de fiscalização preventiva, é um dos problemas que todos nós sentimos, até como mandatários dos exequentes ou dos executados, e a concentração de processos. Efetivamente, para esta temática, eu lembro que há atos que são obrigatoriamente realizados pelo agente de execução. E tem que ser ele. Nós, para advogados, temos no nosso estatuto uma disposiçãozinha que nos diz que não devemos ter mais olhos que barriga, ou seja, não devemos preocupar-nos de assuntos que não dominamos ou, efetivamente, que a nossa capacidade não dá para tudo. Nesta área, efetivamente, faltou qualquer coisa desse género. O primeiro que deve de apreciar se consegue ou não consegue ter 50 mil processos no seu escritório como agente de execução deve ser ele próprio. Se ele depois tem estrutura ou não tem, mas ele tem que sempre lembrar que, efetivamente, há uma boa meia dúzia de atos, só ele é que pode praticar. Portanto, penhora de bens móveis, abertura de propostas, a aposição de selos de imobilização e apreensão, a aposição de editais, a citação pessoal para fixação, a prestar depoimento em oposições em embargos e gerir as contas de cliente e fazer pagamentos, só o agente de execução. Portanto, eu pergunto se efetivamente isto não deve ser tido em conta para a tal contingentamentação ou qualquer outro modelo que leve a que haja uma moderação no número de 1.400 por agente de execução, mas a verdade é que haverá alguns que terão 50 mil ou 70 mil e outros, efetivamente, não têm nem tão pouco este valor. Sentença de Porto Alegre. Efetivamente, aí avançava com uma outra metáfora. Caminhar sobre uma fina camada de gelo. Isto advém, ao fim e ao cabo, de um filósofo americano do século XIX, que depois Zygmunt Bauman vem a retomar nos seus livros muito atuais e que de alguma forma nos diz
a realidade que hoje em dia estamos tendo presente. Ele observou que quando patinamos sobre gelo fino, o que nos salva é a velocidade. É importante avisar os que buscam salvar-se a moverem-se bem depressa, a fim de evitar o perigo de forçar demais a resistência num determinado ponto. No mundo volátil da modernidade líquida, onde as coisas raramente mantêm a sua forma por tempo suficiente para garantir segurança e confiabilidade a longo prazo, além de mais, não se pode dizer quando esses valores se cristalizarão e é pouco provável que o façam, caminhar é melhor do que ficar sentado. Correr é melhor que caminhar. Surfar é melhor que correr. A prática do surf tira vantagens da rapidez e da vivacidade dos surfistas, ajuda os se eles não forem muito exigentes quanto às ondas que se formam e importam que estejam dispostos a deixar de lado as suas antigas preferências. De alguma forma, ele debruça sobre a modernidade e a pós-modernidade. Ele próprio rejeita o conceito de pós-modernidade. Logicamente que a modernidade não acabou na terça-feira e a pós-modernidade começou na quarta. Há muitas coisas que se prolongam umas pelas outras. E, efetivamente, é os dias de hoje. Olhemos para a sentença de Porto Alegre um pouco como, atenção, é preciso sairmos do sítio onde estamos. Temos que começar a correr e muito. Ficar ali é, quase de certeza, afundar-nos no mar líquido e bem gelado que está no fundo. Portanto, sinto aquela sentença como, bem ou mal, qualquer coisa de novo. Ainda há pouco aqui partilhava com o colega da mesa o Decreto-Lei 6 de 2012, de 9 de março, o Real Decreto-Lei do Boletim Oficial do Estado de Espanha, que precisamente tem medidas urgentes de proteção dos devedores hipotecários sem recursos. E, portanto, outros países já estão, se calhar, mais adiantados do que nós, mesmo a nível legislativo, e nós ainda estamos um bocadinho atrasados. Proposta de modelo de organização das execuções. Efetivamente, ouvi com muita atenção para o Projeto X, já o conhecia, felizmente, e digo que é realmente uma coisa espantosa de perceber como se desenvolveu da iniciativa. Logicamente que me dá para um ponto de referência. Não estamos mais num direito piramidal, estamos num direito em rede, em que a legitimação pelo procedimento está cada vez mais na ordem do dia, mais do que a legitimação pela lei. Portanto, é esta a realidade que nós temos nos dias de hoje. De qualquer forma, tal como o colega aqui avançou, chamo muito a atenção para uma realidade para a qual nós não nos podemos esquecer. Ainda aqui, há muito pouco tempo, era aqui a 100 metros, a base de dados das responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Quem é que não se lembra delas? Ou seja, chegávamos lá, sabíamos tudo aquilo que a banca sabia a nosso respeito. Se tínhamos cartões de crédito, se tínhamos dívidas de, etc, etc. Hoje em dia começam a acontecer situações interessantes. Uma pessoa que me entra pela porta dentro com um processo de divórcio e em vez de me trazer a certidão de casamento, o que me traz é a certidão de base de dados das responsabilidades de crédito a dizer, doutor, a minha situação com o meu marido é esta. E, portanto, é interessante perceber que o que em 1996 começou como uma coisa desconhecida, que ninguém sabia o que era, hoje, em 2012, efetivamente já é do domínio público, que se queremos saber em que pé é que estamos em termos de responsabilidades de crédito, o que é que nós devemos a quem, etc, etc, efetivamente devemos de ir ao Banco de Portugal para saber qual é a nossa situação. Ora, nós temos uma situação muito parecida a nível da ação executiva. E isso é uma das questões que eu digo. Colegas, antes de meterem uma ação, vão ver as bases de dados que já estão disponíveis para todos nós. Quer para nos sítios, aquilo que eu chamo a base de dados cinzenta, quer para a lista negra das execuções, que é esta lista pública das execuções, quer para as bases de dados relativamente às insolvências. Aparecem muitas ações executivas que o primeiro ato que eu faço é, mas isto não devia ter dado entrada, já está insolvente.
Portanto, essa é outra das realidades para as quais eu chamo a atenção. Precisamos de ter todo um trabalho que, de alguma forma, o legislador pensou nele, mas para o qual nós não estamos muito atentos. Eu costumo dizer, neste momento estão lá 24 mil registros neste momento. Quando tiveram lá 240 mil ou 2 milhões e 400 mil, aí toda a população e toda a sociedade percebeu a importância desta base de dados. E percebeu que, se calhar, é a via eletrónica que vai incluir ou excluir as pessoas e vai levar a que, se olharem para a maior parte daquelas que lá constam, 300 euros, 600 euros, 900 euros, as pessoas vão ter que perceber que, sem se reabilitarem a irem pagar aquelas quantias exequendas, não conseguem depois fazer outras compras ou terem um emprego ou isto, aquilo ou aquilo outro. Vai acontecer. Vejam a experiência do Brasil e vão perceber que lá é uma preocupação muito grande. Ninguém gosta de lá estar. E quando chega um comerciante e quer comprar qualquer coisa, e no Brasil é muito hábito comprar prestações, e o comerciante lhe diz, não pode porque tem aqui este registro, se quiser pagar até o pode fazer já e aqui. Situação interessante. O comerciante recebe o quantitativo e manda para o agente de execução. Portanto, já reparam que todo o mecanismo está virado para um outro mundo que não para aquele que nós tínhamos no passado. Efetivamente, isto leva-me a relembrar aquele velho princípio do século XX, XIX, XX e XXI, mas leva-me a dizer também que já não chega à eficácia. Temos que ter a eficiência e a efetividade, os 3 Es. Efetivamente, a capacidade de realizar objetivos, que é a eficácia, utilizar produtivamente os recursos, que é a eficiência, e realizar a coisa certa para transformar a situação existente, que é a efetividade. Efetivamente, a grande maioria das pessoas tentam fazer as coisas corretamente. Dentre essas, uma boa parcela faz bem, mas poucas fazem o que tem que ser feito. Portanto, caros colegas, obrigado pela vossa atenção e até breve.